Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós faremos os pisos e inseriremos portas e janelas no nosso projeto. Para os pisos, nós usaremos pisos genéricos do próprio template, pisos esses com 15 centímetros de altura. E para portas e janelas, nós também usaremos as famílias cedidas pela professora Carolina Araújo. Para os pisos, serão necessárias algumas modificações, que nós faremos juntos. Então vamos lá. Para inserir os pisos, nós devemos estar numa vista 3D, nós vamos até a aba Massa e Terreno e vamos selecionar a opção Piso. Com a opção Piso selecionada, basta eu fazer uma seleção múltipla de todos os pisos de massas já existentes dentro do seu projeto. Com isso, basta clicar em Criar piso e os pisos de 150 milímetros serão criados. Repare então que foram criados dois pisos, um aqui no pavimento térreo e outro aqui no pavimento 1. As edições que nós temos que fazer é a seguinte: nós vamos ter que prolongar esse piso por todo o nosso terraço e, além disso, nós vamos ter que colocar ele na parte interior da nossa parede, pois eu quero que o revestimento da platibanda cubra o nosso piso. Outro piso que nós teremos que fazer é o daqui da cobertura superior. Vamos iniciar então fazendo a edição desse piso. Então eu seleciono o piso, editar limite e vou vir aqui na vista superior do meu 3D para fazer essa edição. Essas linhas que estão do lado externo da parede, elas terão que ficar 0,02 metros ou 2 centímetros para dentro da borda externa. Para isso, então, utilizarei a ferramenta Deslocamento ou a ferramenta Offset. Esse deslocamento ele será de 0,02 e eu não quero criar uma cópia, eu quero apenas que ele se desloque. Então, eu paro em cima da linha, faço a projeção e clico. Eu vou fazer isso para todas as linhas que já estão prontas aqui. Aqui, todo o percurso. Você pode notar que aqui onde nós temos clapboard, a parede ela parece ser mais espessa, mas é apenas uma impressão devido ao clapboard. Aqui, essa linha já está aqui dentro e pronto. Agora, nós vamos terminar de desenhar esse piso. Para isso, então, eu vou usar a ferramenta Selecionar Linhas, também com o deslocamento de 0,02. Vou parar aqui na face da minha parede. Opa, é aqui, ó. Então, vou parar aqui na face da minha platibanda. E vou continuar o procedimento, porque eu quero que ela fique para dentro do revestimento. Aqui ele deu um aviso de erro, provavelmente por causa de uma linha que já existe lá em cima. Então, com a ferramenta Aparar e Estender, eu vou fazer as alterações que necessitam. Aquele erro que deu foi por causa dessa linha aqui, que então ela está sobreposta. Vou selecionar a linha e deletar. Nesse momento, com a ferramenta Aparar e Estender para o canto, eu seleciono essa linha aqui de cima e essa linha aqui de baixo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, seleciono esse canto e a linha aqui de baixo. Com o meu piso todo pronto, basta eu finalizar. Ele está perguntando se eu quero que as paredes alcancem até o nível deste piso. Eu vou escolher não, porque senão ele recortará as nossas paredes aqui de trás. Então, se eu escolho a opção não, as paredes continuam intactas. Então, agora eu já tenho o meu piso aqui. Então, para essa parede cobrir o meu piso, basta eu selecionar a parede da platibanda e com as setinhas da parede chegar até o ponto final do piso. E daí ela já vai fazer o prolongamento
E aqui está a nossa parede. Se você selecionar a sua parede, você verá então que ela tem um deslocamento de 2,85 e aqui a outra tem um deslocamento de 3,01. Nós vamos alterar para 2,85. Ok? Então, aqui já é tudo parede. Vamos repetir o procedimento aqui do outro lado. 2,85. Ela desce e pronto. Caso você esteja se perguntando, mas Isabela, eu ainda consigo ver o meu piso. Basta então você utilizar da ferramenta localizada em geometria chamada Unir. Assim, então, você seleciona a sua parede e aqui por baixo o seu piso. Cuidado só para realmente selecionar o piso. Aqui está o piso. Pronto. Então, agora a parede e o piso já estão unidos. Novamente aqui para selecionar o piso. Vamos vir por baixo. Pronto. Então, agora, se nós formos até um corte, eu vou vir aqui no corte 2. Você verá que a parede já está unida, então apenas as camadas de revestimento descem para cobrir o piso. O mesmo deve acontecer aqui do outro lado. Não está acontecendo ainda, então eu vou unir essa parede aqui ao piso. No momento em que eu faço a união, então, apenas a camada de revestimento da parede está sobre o piso. Bacana, né? Vou voltar, então, lá para minha vista 3D. E aqui está. Agora, então, nós vamos fazer o piso dessa área aqui de cima. Então, nós vamos até a vista de planta de cobertura. E aqui, então, nós vamos fazer o nosso piso. Arquitetura, piso, verifico se é o mesmo piso genérico de 150 e eu vou fazer com selecionar linhas, pois assim eu já posso fornecer o deslocamento de 0,02. Me aproximo aqui da parede da platibanda e clico com as linhas internas. Perfeito. Aqui. Foi. Sempre verifique com o seu zoom. Aqui. Pronto. Com todo o contorno pronto, basta finalizar. Então, vou voltar lá para o meu 3D. Aqui está. Então, vou selecionar a parede. Vou garantir que essa parede, ela vem até o nível da platibanda, então ela é 5,85 essa parede. O que eu vou fazer agora? Aqui no 3D, na vista lateral, eu vou selecionar as minhas paredes. Vou filtrar, verificar nenhum, apenas paredes. E vou alterar o deslocamento para 5,85. Pronto, então agora todas as minhas paredes já possuem um deslocamento de 5,85, que é descendo até o piso. E agora, então, vou fazer o mesmo procedimento novamente. Vou selecionar apenas as paredes, verificar nenhum paredes. Vou, então, unir as paredes ao piso. Aqui, vamos vir aqui do outro lado. Tem que ser por baixo mesmo. Aqui o piso. E nós vamos repetir esse procedimento uma por uma. Aqui. Novamente, seleciono a parede, seleciono o piso, parede.
e piso, parede, piso. Acredito eu que essa seja a última, e piso. Então, pronto. Se eu for novamente lá no meu corte, eu vou o meu corte não passa pela minha parede, vamos ver o corte 1. Aqui o corte 1 passa, ele não fez a união. Então, eu venho aqui no corte e faço a união. Parede, piso, pronto. União foi feita. Aqui a união já tinha sido feita, repare. Então, eu nem consigo mais selecionar o meu piso para fazer essa união. Bacana, né? Então, agora, vou voltar para a minha vista 3D humanizada e vocês podem perceber que ficou a marca das paredes no nosso piso. Então, basta selecionar as paredes e anexar o topo. O topo é o piso. Então, seleciona a parede, anexar topo e seleciona o piso, que nesse momento, aqui, a marca já sairá. Então, eu não terei mais parede. Vocês podem, então, repetir esse procedimento para todas essas paredes. Aqui, ó, essa daqui e aqui a da lateral. E essa petitica aqui. Anexar topo. E eu seleciono o piso. Então, quando eu anexo o topo, pronto, ele não vai ter mais a marca. Aqui em cima, onde eu tenho o clapboard, eu ainda continuarei com a marca, mas eu não terei a parede, e sim a madeira. Porque caso vocês se lembrem da aula de clapboard, a madeira, ela não se corta. Então, ela continua atravessando a parede. Aqui, novamente, seleciono o topo. Aguardo uns segundos e ele fará essa atualização para mim, ok? Aqui, pronto. Então, aqui as únicas coisas que eu enxergo são as paredes de clapboard. Continuando então, agora nós vamos inserir portas e janelas. Tais portas e janelas eu deixei disponível para vocês na pasta do módulo, e então basta vocês carregarem para dentro do projeto. Eu vou inserir tais elementos através de fachadas. E o porquê disso? Porque na fachada eu consigo traçar linhas que me orientem na colocação desses elementos. A primeira fachada com a qual nós vamos trabalhar é a fachada norte, que é a fachada frontal do nosso clube. A primeira coisa que eu vou fazer será inserir portas e janelas aqui na parede principal. Só que antes disso, eu vou vir aqui na aba Anotar, linha de detalhe, e vou inserir uma linha bem no meio dessa parede. No momento em que eu inserir a linha, eu vou fazer a verificação se ela realmente está no meio. Então, daqui para cá, eu tenho 4,6 e daqui para cá eu também tenho 4,6. Então, a nossa linha está no meio. A primeira porta que nós vamos inserir é uma porta de 3,20 com 4 folhas de correr. Então, eu vou inserir ela deslocada aqui e vou inserir ela deslocada desse outro lado também. Pronto. Então, com as duas portas agora inseridas no nosso projeto, eu vou dar ESC, selecionar a nossa porta e com a ferramenta de mover, eu vou mover aqui da lateral da porta até a linha central que nós traçamos. Vamos repetir o procedimento aqui para a outra porta, seleciono, mover e trago até a linha central. Agora, nós repetiremos esse processo para a janela. A janela será alocada bem aqui na direção da porta. Serão duas janelas de 3,20 por 1,20, ambas também com 4 folhas de correr. Então, eu venho aqui nas janelas que eu carreguei, ela terá a dimensão de 3,20 por 1,20. Caso você não tenha essa dimensão, basta você duplicar e inserir aqui no projeto.
vou fazer da mesma forma, vou inserir ela deslocada e depois eu aproximo da linha através do comando mover. Mas antes disso, eu vou selecionar as duas janelas e vou dar uma altura de extremidade de 2,10. Então, elas já estão na altura correta. Agora, basta eu selecionar a minha janela, mover, e eu vou mover ela aqui para a linha que eu fiz como referência. Eu acredito que, além de eu mover, eu desloquei ela do meu 2,10. Agora também, não tem problema. Uma vez elas movidas, eu seleciono novamente, altura da extremidade, 2,10. Ok? Pronto. Então, aqui nós já temos portas e janelas. Nós vamos repetir essa técnica de centralizar por todo o clube. Agora, aqui nessa nossa fachada, ela será a fachada de serviço. Então, nós teremos 4 janelas maxiar, ponto 6 por ponto 6 em cima e 4 embaixo. Então, agora eu vou traçar uma linha também, aqui, linha de detalhe. Essa minha linha de detalhe, ela estará a 0,664 dessa linha aqui da extremidade. Por que desse valor, Isabela? Porque eu já inseri essas portas e janelas e já fiz o cálculo da distância para que você não precise ficar arrumando essas distâncias. Então, aqui a arquitetura, janela. Agora, nós vamos trabalhar com uma esquadria maxiar de 60 por 60. Vamos inserir da mesma forma como nós fizemos aquela hora. Agora, eu seleciono e vou mover a minha janela. Pronto, então agora ela... Opa, ainda não foi. Mover novamente, dou zoom. Agora ela já está na linha. E agora eu vou replicar essas linhas. Mas por que você não replica as janelas? Porque a hora que a gente chegar aqui no clapboard, eu não vou conseguir fazer a cópia. Eu vou ter que inserir mesmo a janela. Então, eu volto aqui em anotar, linha de detalhe, selecionar linhas. Só que agora terá uma distância de 1,334. 1,334. Paro aqui em cima da linha, uma linha, duas, com auxílio de tab, 3. Perfeito, então, agora eu posso inserir as outras janelas. Então, lembrando, a distância é 1,334. Vou inserir as janelas, não me preocupando com a distância, porque depois eu vou selecionar uma por uma e vou mover. Então, agora eu seleciono, mover, dou zoom, venho aqui de baixo até a linha. Ok. Vamos repetir o procedimento aqui para a outra. Aqui, no caso, eu selecionei o clapboard. Isso é muito normal de acontecer, porque são muitos elementos. Cadê a linha? Aqui. Vejam que se eu não trabalho com o zoom, ele não se aproxima da linha. Mover novamente, seleciono, mover, aqui e aqui a linha. Ótimo. Então, agora eu vou selecionar as 4 janelas que eu inseri. 2, 3, 4. Vou ajustar a extremidade para 2,10. E agora sim, agora eu vou usar o comando copiar para levá-las para baixo. Então, eu copio a 3 metros de distância abaixo. Assim, eu já garanto que elas estarão no nível correto. Então, pronto. A fachada norte está pronta e é essa aparência que ela deve ter, ok?
Agora, então, nós vamos até a fachada oeste. Eu já deixei pronta a fachada aqui para vocês, então como que ela é composta? Nessa primeira parede de clapboard, eu tenho duas janelas de 3,20 por 1,20. Elas estão centralizadas à parede. A mesma coisa acontece com essa janela aqui. Eu tenho uma janela de 3,20 por 1,20 e ela está centralizada à minha parede de clapboard. Já essa daqui, eu fiz as mesmas linhas que nós fizemos lá na fachada norte. Então, eu tenho a primeira linha, a 0,664, depois eu tenho a outra linha, a 1,334 e assim por diante. Inseri as 4 janelas, reparem que elas estão alinhadas à linha. E no andar de baixo, eu só repito essa segunda janela, a segunda janela da esquerda para a direita. Ela será a única que terá aqui no andar de baixo. Por quê? Porque aqui é a entrada de serviço. Então, nós teremos uma porta aqui, ó, uma porta veneziana com folha de abrir de 80, que está alinhada aqui a linha, e a outra também uma veneziana de 2 folhas, de 2,10 por 2,10, que também está alinhado à linha. Aqui agora, então, nós temos 3 portas de 3,20 por 2,10. A primeira, que é essa daqui, está alinhada ao centro da parede e depois cada uma delas está a 1,555 de distância. Então, é esse o visual que a fachada de vocês deve ter. Agora, eu vou ir lá em planta do pavimento térreo, porque nós temos que verificar a abertura dessas portas. Essas portas, elas têm a abertura para o lado de dentro, então basta selecionar a porta e inverter a abertura. Aqui, quando eu inverti a abertura de lado, ele também inverteu aqui, só que essa daqui, ela abrirá para a parede. Então, só esperar aqui atualizar. Esse meu arquivo, ele tá bem pesado. Aqui, eu vou girar. Então, pronto. A abertura será para o lado de lá, só que para dentro. A mesma coisa está acontecendo com as janelas. As janelas, elas são para o lado de dentro. Então, se isso te incomodar, basta você selecionar e trazer para o lado de dentro, porque a moldura dela está ficando para o lado de fora. Mas, se você entrar na família dessas janelas, você verá que a moldura é para o lado de dentro. Eu também consigo fazer isso no 3D. Então, basta eu vir aqui em 3D. Reparem, então, ela fica para o lado de dentro. Ok, essas aqui ainda não, então basta você selecionar e você apertar a tecla de espaço do seu teclado. Então, você aperta uma vez, veja se deu o resultado esperado. Caso não, você aperte uma segunda vez, que aí, então, elas mudarão o lado da abertura. Aqui ainda não deu, mais uma vez. Pronto. Agora sim, então, elas estão como deveriam estar. E assim vocês vão arrumando porta e janela por janela, ok? Então, lembrando, a fachada oeste de vocês é essa a aparência que deve ter. Agora, então, nós vamos para a fachada sul. Na fachada sul, nós só vamos nos preocupar com as portas, e as portas aqui do pavimento térreo. Nós ainda não vamos nos preocupar com as portas do pavimento superior, porque nós vamos inseri-las através de parede e cortina. Então, aqui eu tenho uma porta. Essa porta é uma porta de correr de 2,40 por 2,10. E ela ficará nesse espaço aqui, ó. Então, eu vou inserir as portas.
Vou sair com ESC, seleciono as portas, eu vou trazer essa linha aqui de cota de referência para essa linha aqui, porque elas devem ficar iguais, ok? Então, aqui eu vou ter uma medida ponto 26. Então, pronto. Aqui ela já está centralizada. A próxima, então, que eu vou fazer é centralizar nessa parede aqui, ó. Então, para isso, eu vou traçar uma linha aqui na aba anotar, linha de detalhe, apenas para saber o meio dessa parede. Ok? Então, arquitetura, porta. Nós vamos inserir, só que aqui é uma porta de 3,20. De 3,20, eu havia selecionado a porta errada aqui, só que elas não serão unidas, ok? Então, aqui eu vou selecionar a porta. De um lado, eu vou trazer até a linha, a cota, e agora a outra até a linha de centro. Então, aqui eu tenho as duas medidas e a metade será ponto 695, ok? E o mesmo eu vou repetir aqui, então, para o outro lado. Trago a linha aqui para a cota, ponto 695. Então, aqui eu já tenho as 3 portas da fachada sul. Nós também teremos outras aqui em cima, só que essas outras, novamente, elas serão através de parede e cortina. Encerrando, então, nós vamos para a fachada leste para concluir o modelo. Ambas as portas e janelas, elas estão alinhadas com as portas e janelas lá do outro lado. Então, se vocês vierem no estilo de visualização estrutura de arame, vocês poderão se orientar. Então, essas 3 portas, essa janela e essas duas aqui do clapboard, elas estão alinhadas à parede de lá. E essa porta e essa janela, elas estão, eu vou ativar aqui as cotas, elas estão a 1,30 de distância da parede. Então, as únicas que vocês têm que tomar cuidado para inserir é essa porta e essa janela, que estão a 1,30 aqui da parede, ok? Então, ao final da aula, é essa a aparência que a sua fachada leste deve ter. Então, agora eu vou voltar lá no 3D e vamos, então, visualizar todas as portas e janelas. Aqui estão, ok? Aqui no meu, eu já deixei programado para não aparecer aquelas setas de abertura. Na de vocês, provavelmente ainda estará aparecendo. Para bloquear as setas de abertura, basta vocês virem aqui na vista 3D, na paleta de propriedades, dados de identidade, modelo de vista, vocês selecionam o modelo de vista, daí vocês vão selecionar o modelo de sobreposição e vão vir até portas e janelas. Primeiro, eu vou vir em portas, que é o que está dando para vocês visualizarem aqui. Então, eu venho até portas e tiro a seleção de seta folha corrediça. Se o de vocês vai estar aplicado, então vocês vão estar visualizando as setas. Como eu não quero, basta você tirar aqui e aplicar. Outra que eu também vou tirar, eu vou dar ok e ok para vocês visualizarem. É essa marca aqui da porta de veneziana. Então, também aqui em modelo de vista, modelo de sobreposição, nós vamos até portas, aqui, e nós vamos tirar a seleção aqui, Elevation Swing, e aplicar. No momento em que eu tiro essa seleção, a minha indicação aqui sai.
O mesmo serve para as janelas também. Vocês devem deixar desativado Elevation Swing e seta de folha corrediça, ok? Então, para a próxima aula, nós vamos inserir as molduras aqui no nosso clube, nós vamos inserir as portas que faltam ainda, e ainda fazer algumas edições com parede de clapboard, por exemplo, aqui nessa fachada que ela receberá, mas isso apenas depois da moldura, ok? Até a próxima!